Desde o início da obra, o mundo de One Piece é dividido em duas facções. Os piratas, que buscam pelo tesouro mais importante de todos os tempos, e a marinha, que é a lei. Eles são os responsáveis por caçar os piratas, prendê-los e executá-los quando necessário. Em toda a sua jornada, Luffy teve que lidar com marinheiros de diversas patentes enquanto avançava. Até mesmo quando achava que poderiam ir para o Novo Mundo, o bando do Chapéu de Palha acabou sendo confrontado pelo imenso poder do Almirante da Luz. O mais interessante disso tudo é que o avô do Luffy, Garp, é tido como um herói e, em seu auge, pode ter sido considerado como um dos homens mais poderosos que já existiu. O vice-almirante criou seu neto pensando em fazer com que ele se tornasse um marinheiro digno, pois, diferente do Dragon, ele não queria que alguém da sua família fosse caçado. É como se ele tivesse desistido de lutar contra o governo, ou apenas não visse como ele mesmo poderia fazer alguma diferença nessa luta. Contudo, o importante de observarmos aqui é que, mesmo tendo criado seu neto de perto e ter colocado Ace para viver com eles, Garp não conseguiu o que queria. Para falar a verdade, ele falhou miseravelmente no seu plano, não uma, mas sim 2 vezes. Luffy e Ace queriam a liberdade absoluta e por isso decidiram que iriam ser piratas, mesmo depois de levar bons cascudos. Só que ainda é curioso a gente pensar, como seria se o Luffy realmente tivesse se tornado um marinheiro? Pra gente alterar essa história não é algo tão simples de se fazer. É necessário que alguém, de preferência algum marinheiro, tomasse o lugar do Shanks como inspiração pro Chapéu de Palha. Ainda assim, nessa história, eu quero que o Luffy coma a fruta de Nika e se torne o guerreiro da libertação um pouco mais pra frente. Pra isso, eu vou fazer com que o Garp seja a primeira inspiração pro seu neto. Um certo dia, na Ilha Fuxa, depois de passarem por uma intensa sessão de treino, o pequeno Luffy sai pela floresta atrás de alguma coisa pra comer, quando de repente vários bandidos aparecem para raptá-lo e o levam para as montanhas. Quando chega na caverna, o Chapéu de Palha percebe que não está sozinho. Há vários idosos e mulheres que foram sequestrados para serem vendidos. Luffy fica indignado e começa a gritar, pois quer lutar e salvar aqueles inocentes. Porém, ele não tem força para isso e acaba tomando uma surra dos bandidos. Quando iria ser executado, uma sombra voa até o local onde ele está e acaba tomando o golpe no lugar dele. Ao abrir os olhos, Luffy vê que seu avô está em sua frente com uma lâmina atravessada pelo seu ombro. Ele fica assustado e começa a chorar. Pouco tempo depois, Garp derrotou todos os bandidos com muita facilidade e pega seu neto no colo, fazendo-o se acalmar. Depois disso, os dois ajudam os inocentes a se soltarem e voltam para a vila sorrindo. Observando todos os moradores elogiando o Garp e rindo ao redor dele, algo muda no interior do protagonista. Algo além de teimosia surge, um certo respeito pelo velho homem que está em sua frente. Em uma noite, poucos dias depois do acontecimento, o protagonista pede por Garp lhe contar histórias de como ele se tornou forte e o que lhe inspirou. Com uma sombra no olhar, o vice-almirante lhe falou sobre o dever que ele tem em conceder a justiça. Mas, independente do lado que ele esteja, sempre haverão pessoas tentando fazer com que a marinha seja errada. No final, era sua responsabilidade ser alguém exemplar. Ouvindo essa história, um sonho nasce no coração da jovem criança. Agora ele promete ao seu avô que um dia ele será um almirante. Garp começa a rir e dá um soco na cabeça do neto, dizendo que é impossível pra ele. A partir daqui, nós vamos ter uma continuação na história original, onde Luffy acaba conhecendo Shanks e faz com que todos do bando do Ruivo criem um certo carinho por ele. A diferença aqui é que o protagonista não fica enchendo o saco pra ser levado como um pirata, pois ele tem a sua própria promessa a cumprir, mas não quer dizer que ele não respeite aquelas pessoas que estão no bar. Até que um certo dia ele simplesmente come a fruta dentro do baú do Shanks e ganha propriedades de borracha igual. O Ruivo sabe que a partir daquele momento a criança será especial e possivelmente tentará incentivá-la a se tornar o rei dos piratas e chegar a Laugh Tale. Infelizmente, ele falhará. O Luffy mantém as suas promessas uma vez que elas são feitas. Só que uma coisa que não falha é você que ama One Piece apertar nesse botão de se inscrever para continuar recebendo vários conteúdos incríveis dessa maravilhosa obra. Continuando, para termos um design legal do personagem, ele ainda herdará o Chapéu de Palha. Depois de passar 10 anos treinando e aperfeiçoando suas habilidades, ele parte em sua jornada. Da mesma maneira que fez originalmente, ele sai em seu barquinho e acaba sendo afundado, o que faz ser capturado pelos piratas da Alvida e conhecer o Kobe. Ao conversarem, ambos percebem que têm o mesmo sonho, se juntar à marinha e fazer com que a justiça prevaleça, sempre mantendo a liberdade dos cidadãos em primeiro lugar. A primeira adversária do Luffy também é a sua primeira missão. Bem, ao menos ele considera assim. Derrotando a Alvida, eles partem para Shellstal, onde tem uma base da marinha e, sem querer, eles encontram o caçador de piratas Zoro amarrado em um poste. Sem entender muito o que está acontecendo, o Chapéu de Palha se aproxima um pouco para conversar e acaba sentindo que aquela pessoa ali é bem poderosa. Antes que o Luffy pudesse ter alguma chance de ter uma reunião com o capitão daquela base, eles são expulsos pelo Hermepo, que acaba atormentando uma jovem garota e manda o soldado jogá-la pro outro lado do muro. Vendo essa cena, o protagonista se lembra muito bem do que aconteceu naquela caverna quando ele era pequeno e o seu avô o salvou. Aquele marinheiro não estava fazendo nada de diferente dos bandidos. E é aqui que o Luffy percebe o que seu avô quis dizer quando, até mesmo na marinha, existiam pessoas que faziam de tudo para sujar o nome da organização, achando que seus direitos estavam acima dos cidadãos comuns. Uma pausa importante aqui para um comentário que vai nos ajudar lá na frente. Não é 100% confirmado, mas tudo nos leva a crer que Garp é um membro da SWORD junto daqueles que estavam com ele lá em Hachinosu. E como sabemos, essa organização
organização dentro da Marinha meio que tem como papel investigar a corrupção dentro do governo mundial, e para isso eles abriram mão dos privilégios, como por exemplo, serem salvos caso forem capturados. Vocês vão entender do porquê que eu chamei a atenção disso lá na frente. Continuando, em um bar em Shellstown, Hirumepo aparece novamente ameaçando a todos quando Luffy perde a paciência e desce um socão na boca daquele caipira. Isso causa um grande conflito na cidade, o que vai culminar no Chapéu de Palha salvando o Zoro e os dois derrotando Morgans mãos de machado. Ao vencer seu inimigo, o Chapéu de Palha se apresenta melhor e convida o espadachim para ser um marinheiro ao seu lado. Ele promete que os dois serão responsáveis por limpar o mundo das impurezas e irão se divertir muito durante a jornada. Luffy assegura que o sonho do Zoro de se tornar o maior espadachim do mundo será realizado se ambos se juntarem. Infelizmente, por agredirem um capitão, mesmo em legítima defesa, eles são expulsos da cidade. Quando estão indo embora, um imenso navio de batalha aparece. Quem está no comando dele é o vice-almirante Garp. Muitos anos se passaram desde que Neto e avô se viram pela última vez, mas ao ver que a promessa dos dois ainda permanece, o vice-almirante resolve pegá-los como seus aprendizes junto de Kobe e Hirumepo. Como vocês sabem, se passaram poucos meses entre esse arco e o Water 7, e nesse curto intervalo de tempo, Garp foi capaz de treinar Kobe e Hirumepo e torná-los dignos de lutar ao seu lado. Imagina o que esse velho poderia fazer com o Zoro e o Luffy. Ambos se tornarão monstros. A bordo de um navio de guerra da marinha, agora Zoro e Luffy infelizmente irão passar direto por Orange Town e a luta contra o Bug não acontecerá. Contudo, ao ver a cidade longe, Garp percebe que tem algo errado e rapidamente pula no mar. Sem entender nada, os novos recrutas ficam apenas observando, enquanto os marinheiros a bordo e o Luffy parecem estar bem tranquilos. Uma hora depois, o vice-almirante retorna dizendo que acabou de lidar com um assunto cômico, porque enfrentou um palhaço e um acrobata. O destino do grupo agora é o quartel-general da marinha e para isso eles vão direto para Reverse Mountain. Muito de vocês já entenderam o significado disso, não é mesmo? Sem Nami no bando e sem precisar procurar por um barco, Luffy e Zoro nunca foram para a Vila Syrup, o que possivelmente fez com que o Capitão Kuro tenha conseguido executar seu plano e matado a Kaya e o Usopp. Infelizmente, nessa linha do tempo, ele não se tornou um bravo guerreiro do mar. Garp é completamente louco igual o Neto, e talvez inconsequente seja a palavra que poderíamos utilizar de vez em quando. No caminho que eles escolheram para ir para a Grand Line, eles iriam dar de cara no Baratie e possivelmente parariam para comer alguma coisa. Nesse tempo, Luffy e Zoro teriam conhecido o Sanji, mas sem a gata ladra, talvez o cozinheiro não tivesse se aproximado da mesma maneira. Entretanto, ao ver como as coisas funcionam no restaurante e a verdadeira força do loirinho manhoso, o Chapéu de Palha cria um certo interesse por ele. Eu vou até pular a parte da comida gostosa, porque ganhar o Luffy pelo estômago é fácil demais. O sonho do Sanji é ver o All Blue, e mesmo que leve um tempo para convencê-lo a se juntar à marinha, o Luffy conseguiu no final. Ah, tem um pelotão diferenciado se formando aqui, né? Enquanto o vice-almirante está saboreando um belo bifão, o Mihawk chega para caçar o Don Krieg. Sabemos no que isso vai dar. O Zoro lutará contra ele e será derrotado, prometendo que jamais perderia novamente, já que ele será o braço direito do almirante que mudará o mundo. Se divertindo com o que está acontecendo, Garp apenas começa a rir e vê que o espadachim tem potencial e nota que seu neto tem um talento especial para atrair as pessoas. Seguindo a jornada para o quartel-general, eles precisam parar em mais um local importante. Como sabemos, Garp meio que caça marinheiros corruptos. Ele acabou indo bater lá em Shellstown quando descobriu sobre o que o Morgans Mãos de Machado estava fazendo. Aqui, ele teria recebido uma denúncia de uma certa pessoa chamada Nezumi que estava se aliando a piratas. Tenho certeza que muitos já entenderam aonde isso vai dar. Indo direto para Arlong Park, o grupo encontra uma situação lastimável. Lá, Luffy conhece a Nami e fica emocionado por tudo que ela fez para proteger o pessoal da sua vila. Vendo o potencial na garota, ele vai para cima do Tritão e o derrota, ganhando mais ainda a admiração do seu avô. Depois de ver aquele homem colocar tudo em risco para salvar um vilarejo de piratas e de marinheiros corruptos, Nami aceita se juntar a eles como recruta. O próximo ponto que eles vão precisar parar antes de continuarem para a Grand Line é Log Town. Nessa cidade, o grupo conhece o Smoker e como todos estão do mesmo lado agora, eu imagino que o capitão da marinha cria um certo respeito pelo Luffy e tente ajudá-lo de alguma forma. É interessante a gente mencionar que enquanto estão viajando, o Chapéu de Palha e seus amigos estão sendo treinados pelo Garp. E é aqui, nesse momento, que eles aprendem o que é uma logia e o conceito básico de Haki. Eles ficam em Log Town apenas tempo suficiente para descansarem e seguem viagem. Porém, é suficiente para aprenderem como lidar com o usuário de logia. Continuando sua viagem, agora eles realmente terão que passar pelas cachoeiras de Reverse Mountain e dão de cara em Whiskey Peak, onde rapidamente Garp reconhece Vivi por ser um membro da realeza. A expressão da princesa é de puro ódio, porque na cabeça dela, tudo o que está acontecendo em Alabasta é culpa do governo que permite que os Chichibukais fiquem livres para cometerem suas atrocidades. Depois de derrotar todos os membros da Baroque Work, Luffy senta para tentar entender a situação, mas fica confuso, não parece algo que a marinha permitiria. Então ele promete que irá até Alabasta averiguar a situação. Sabendo do que seu neto é capaz, Garp apenas fica parado com uma expressão neutra. Ai ai pessoal, vai ser de dar dó. Só digo isso. No caminho, eles param no reino de Drum. Contudo, infelizmente, o Luffy não pode derrotar o Aporo, pois ele é um rei afiliado ao governo mundial. Ao ver um pouco as maldades que o rei cometeu, Luffy se pergunta por quê, mas Garp apenas o segura para não fazer besteira. O lado bom é que aqui o Luffy conhece o Chopper, e
Depois de um tempo conversando, ele convence a Hina a se juntar com o médico da marinha. Chegando em Alabasta, Luffy fica indignado com a situação do povo e logo que conhece o Kuroko, ele parte pra cima. Porém, seu avô mais uma vez se coloca entre os dois e dá um soco no seu neto, dizendo que independente da situação estar daquele jeito, eles não podem fazer nada, pois os corsários são filiados ao governo e existe um acordo mútuo de não agressão. É necessário enviar um relatório pedindo permissão para lidar com a situação e remover o Crocodile do cargo. Frustrado e sem entender o porquê a Maria seria conivente com situações desse tipo, Luffy não consegue se segurar, o que obriga seu avô a desmaiá-lo, mas promete que tudo ficará bem. Um dia depois, em um bar na cidade, Ace aparece para ver seu irmãozinho e fica rindo da cara dele por ter virado marinheiro. Luffy argumenta que ele nunca abriu mão da liberdade absoluta que ele busca, contudo, ele precisa fazer com que o mundo seja um lugar justo e que todos tenham a oportunidade de serem livres. No meio da conversa, o Punho de Fogo convida seu irmão para se juntar ao bando do Barba Branca, quando de repente o Garp entra gritando e o espanta dizendo para não colocar ideias absurdas na cabeça do mais novo. Alguns dias depois, a ordem para prender o Crocodile chega e então Luffy está livre para lidar com a situação. Passamos pelo mesmo processo onde ele teve que ser empalado e quase morto algumas vezes antes de derrotar seu inimigo. Mas aqui ele não precisou especialmente da fraqueza da Suna Suna no Mi, pois ele já sabe o básico de Haki o suficiente para bater em uma Logia. Ufa, ainda bem que os dias de treino lá em Logital foram suficientes. Com isso, Luffy agradece a Robin por ter salvo sua pele e convida ela para se juntar à marinha. Só que, obviamente, seu avô mais uma vez aparece e declara que aquela pessoa está presa, pois é procurada pelo governo mundial há anos. É apenas loucura imaginar que o Chapéu de Palha a convidaria para a marinha, tipo... é impossível. Diante disso, Luffy não permitiria que a mulher que o salvou fosse presa. Ele bola um plano para que ela possa fugir e muito tempo depois ela acaba com os revolucionários. Eu acho um fim digno para ela. Ao deixarem Alabasta, Luffy promete para Vivi que mudará o mundo de dentro e da próxima vez que se vissem, ele terá muito mais autoridade para resolver as coisas. Ele não permitirá que as pessoas sofram nas mãos de ninguém, independente de serem piratas ou corruptos do governo. Voltando para sua aventura, o grupo agora irá para Sabaody, onde o Garp ouviu que alguns piratas estavam se reunindo para seguirem para o Novo Mundo. Nesse lugar, Luffy quase chegou a surtar quando entrou no leilão, onde pessoas estavam sendo vendidas para os nobres mundiais. Só que antes que ele pudesse dar um soco no São Charles, Rayleigh apareceu e com seu Haoshoku desmaia todos que estão dentro do lugar e impede que um desastre aconteça. Uma vez que essa situação está resolvida e tudo é colocado de lado, Luffy e seus amigos vão para o bar conhecer a Shaq. É lá que o Rei das Trevas percebe que o menino Luffy é diferente e se assemelha muito com seu antigo capitão Roger. Olhando para o chapéu de palha na cabeça do garoto e sabendo quem deu para ele, Rayleigh pergunta do porquê ele não se torna um pirata e prova o melhor do mundo. Luffy não estaria apto a uma vida de marinheiro se ele não conseguisse suportar ver aquele tipo de coisa que viu no leilão. É a primeira vez na vida que vemos o chapéu de palha balançar. Justificável, o coitado acabou de ver uma cena traumatizante e finalmente percebeu a podridão do governo. Enquanto permanece na ilha por uns dias, Luffy fica sabendo uma notícia que seu irmão foi preso e será levado para Marineford para ser executado. Ele não tem um segundo de paz, não é mesmo? Cada vez que ele pensa que tá ruim, as coisas pioram ainda mais. A primeira reação que ele tem é querer ir correndo salvá-lo. Só que, mais uma vez, o vice-almirante o impede, dizendo que as coisas têm que ser daquela maneira, afinal, o Ace escolheu o próprio destino quando decidiu ser um pirata e se unir ao bando do Newgate. Luffy e seu grupo ainda nem chegaram no quartel-general e já estão sendo recrutados para a guerra. Obviamente, o Chapéu de Palha se recusa a lutar do lado da marinha e arruma um jeito de tentar se aproveitar da situação para ficar posicionado ao lado do seu irmão para ganhar tempo até que alguém o salve. Infelizmente, ele não consegue fazer muita coisa, pois no momento que ele tinha se decidido que viraria pro lado dos piratas, Garp pressiona seu neto contra o chão e isso é suficiente para o Punhos de Fogo ser executado pelas mãos do Akainu. Um grande ódio e loucura toma posse do protagonista. E quando ele pensa em se soltar e avançar contra o almirante, Shanks chega e para a guerra. Nesse universo, como não existe aquela promessa inicial que os dois fizeram, bem, não tem problema os dois se encontrarem aqui. Depois que o Sengoku então aceita a proposta do Ruivo, Shanks vai até o Chapéu de Palha e pede desculpas por não ter conseguido chegar mais cedo. Antes de partir, o Ruivo diz que há coisas no mundo que apenas Luffy pode fazer e que ele deveria treinar para poder realizar seus próprios sonhos quando esse dia chegasse. Dito isso, o protagonista e seu grupo passam 2 anos treinando e aperfeiçoando suas técnicas até que finalmente eles ganham cargos altos na marinha. Luffy se torna um Comodoro, enquanto todos os outros se tornam capitães. Não que isso importe muito, porque todos acabaram se tornando membros da SWORD, por motivos óbvios. A primeira missão deles é irem para Dressrosa investigar o que Doflamingo estava fazendo depois de várias denúncias. Como ele é basicamente um Tenryubito, ninguém poderia fazer nada, nem mesmo Fugitora. Claro que diante daquela situação, o grupo do Chapéu de Palha entrariam em combate direto com o Chichibukai e o derrotariam da mesma forma, libertando
livrando assim os habitantes do reino da tirania daquele lunático. Na volta para a base, uma coisa interessante acontece. O navio dos piratas do Ruivo intercepta eles e Shanks pede para que todos o acompanhem por um período de tempo. Ao longo de algumas semanas, Luffy fica sabendo tudo sobre o One Piece. Sim, até agora ele nem tinha pensado sobre isso e nem sobre a importância desse tesouro pro mundo. No decorrer dos dias, ele aprende um pouco sobre a história geral e a real face dos nobres mundiais. Em posse desse conhecimento, o grupo decide ir para o Wano para saber mais, e lá eles encontram várias pessoas sendo escravizadas e sendo usadas como cobaias para experimentos. Mais uma vez, Luffy enlouquece com aquilo e parte para cima com um plano para derrotar o Kaido, e nisso acaba despertando sua Akuma no Mi no processo. Quando estão voltando para casa, um navio revolucionário chega junto deles, e quem está lá é Nico Robin e diz que chegou o momento deles se unirem. Luffy então promete que ela será protegida, mas ele precisa passar um tempo fazendo algumas coisas. Poucos anos se passam até que finalmente o Chapéu de Palha está pronto para trair a organização. Na real, ele irá reformulá-la. Junto com seu grupo inicial, ele parte para Laugh Tale, revela os mistérios do mundo e enfrenta uma guerra contra Imusama e os Gorosei. No fim, depois de vencer, ele é consagrado como o novo almirante da frota da nova marinha. Uma organização que foi criada em prol de proteger a liberdade e o sonho das pessoas. Não só como guerreiro da libertação, mas como protetor do mundo, Luffy triunfa. Ah, e de quebra ele amassa a cara do Akainu na porrada. E eu pergunto a vocês, o que vocês acharam do Luffy marinheiro? Se curtiram essa história, tenho certeza que vão amar saber como seria se o Luffy tivesse sido criado pelo Dragon e se tornado um revolucionário. Dá uma sacada nesse vídeo aqui. No mais, eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Se gostaram, peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal para continuar recebendo conteúdos tão incríveis como esse. Foi um prazer apresentar esse vídeo e a gente se vê num próximo Hashira Falando e Vazando. Eu fui!